assim, quando ele começa a narrar sobre a questão da arca, das arcas em si, e aí ele está falando mais diretamente do Atlântico, né? Agora, e por que as arcas estão nas mãos dos nórdicos, né? Que os nórdicos assumiram temporariamente o controle dessa dita arca, e a gente está falando aqui objetivamente da do Atlântico, né? É que ali até então a maior parte do controle, não controle total, estava nas mãos dos Estados Unidos, né? Não total, você tinha outras nações envolvidas, mas não era algo que era um consenso mundial. Exatamente. Né? Tinha alguns poucos países assumindo o controle. Né? Isso. Por outro lado, quando os nórdicos nos olham, né, e veem a tecnologia que eles têm e a nossa, sim, e ele faz a comparação, é como pegar alguém que vive numa metrópole tipo Nova York e comparar com um indígena da Amazônia. Ou que vive uma pessoa, ele usa muito uma pessoa que vive na Índia, né, sem esse acesso à alta tecnologia, né, e você pegar um cidadão de Nova York que está todo ali high-tech, né, com tudo na mão, é como se pegasse nós aqui, humaninhos, réis humanos, né, para uma escala maior de acesso à IA, né, à inteligência artificial, e eles têm esse domínio, e colocar, é o que a gente fala, né? Colocar criança para brincar com brinquedo de gente grande. Não é, né? Então, e essa visão do JP eu partilho totalmente. Sim, né? nós, então, né? assim, as arcas, elas precisam ser utilizadas por nós. Sim. Só que, na verdade, por mais que sejam os humanos que tenham a autorização, a chave genética para abrir, para deixá-las ligadas, são né? nossas, somos né? nós que ligamos a nossa as história arcas, que está ali. né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como elas funcionam, enquanto que os nórdicos sabem. Sim. Né? Então, ele dá exemplo. Então, pega esse cara lá de Nova York, com celular de última geração, ele pode ir lá para o indígena que vive isolado no meio da Amazônia e dizer assim, aqui, se tu aperta aqui, vai dar para ver vídeo, olha só. Então, aquele cara que não sabe, no caso nós, os humanos, podem observar e estar junto e aprender como usa num trabalho conjunto. Né? Então, assim, ele não fica aborrecido, nem acha que seja uma coisa ruim os nórdicos estarem tomando conta que realmente se largar na nossa mão, e vamos que vamos, né? A gente já fez tanta bobagem aqui, quanto humaninho, né? A gente não fala que nós somos crianças de fraldinha aqui, que eles ficam olhando. Então, assim, qual é a intenção? É sim deixar para todos os povos, e também, ele fala isso que é importante, o equilíbrio. Não é ficar mais nas mãos dos Estados Unidos do que no da Rússia, do que no da França, do que na... Não. É para ser repartido com todos, porque ali está a verdadeira história da humanidade. E essa história diz respeito a nós. Então, o que eles vão fazer é o seguinte, vamos controlar esse parquinho aqui, tá? Vocês não vão mexer em coisas aqui que vocês não sabem, até com cuidado, e também para equilibrar essa questão, porque, vamos combinar, gente, para começar uma briguinha bonita ali de que é meu, eu fico com um quarto maior, você vai ficar comendo. A gente sabe o que é isso aqui. Inclusive, ele fala também que tem intraterrenos ali no meio dessa bafucada toda, né? Tá ali, tão juntos, né? E sim, as arcas estão ligadas, né? Já tinha falado, a gente fala isso, arrepia, né? Já vem aquele a gente já escuta o barulho. A gente já escuta o barulho. E, assim, elas estão ligadas, estão preparadas, né? E a gente precisa ter responsabilidade para assumir qualquer coisa. E no momento, vamos lá, vocês vão concordar com a gente. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Precisa daquela questão das pessoas certas, na hora certa, para a coisa funcionar. E no português chulo, para não dar mais cagada, pelo amor, porque não tem tempo para dar mais cagada nesse negócio aqui. Né? Então, a gente precisa fazer a coisa certa. E aí ele fala justamente dessa diferença da vibe, literalmente é isso, da vibração desses nórdicos que estão na arca para esses nórdicos que receberam eles nesse experimento em si do hospital, que é diferente. Né? E a gente pode pular para aquele outro vídeo, que é o mais recente, né? Isso, só complementando, que teve uma coisa que ele usou do Fish, né? Que o Dr. Michael Salles, que recentemente ele tinha passado por uma outra experiência que também envolvia um certo tipo de avaliação médica, só que junto numa nave com os nórdicos também.
e que ele estava dirigindo, viu a nave e foi, né? Foi aparecer com o meu nome mesmo, Yosef, né? Yosef, isso. E aí deram um líquido azul para ele tomar, ele tomou, não se sentiu muito bem depois, teve alguns efeitos meio estranhos, mas ele sentiu que não tinha algo ruim ali, a sensação era boa. E aí o Dr. Michael Salla pergunta para ele, tá, mas você sentiu também essa coisa de um impulso para ir para a nave, essa coisa assim como se estivesse sendo controlado mentalmente para ir para essa nave nesse dia do experimento com o Yosef? Sim. E ele diz assim, não, é como a gente vai pescar, sabe aquela coisa de botar minhoca no anzol, e aí tem a minhoca certa para o peixe certo? Quando eu vi a nave descendo, aquele ali foi a minha isca, eu sabia que era para lá, né? Eu fui pescado, eu fui fisgado, mas eu sabia, eu fui por minha vontade, porque eu quis. De forma consciente, né? Aquela era a isca certa para mim, eu achei uma graça. E ele fala, inclusive, da questão do Brasil também, né? Daquele relato que dá aqui, era isso que estava falando, né? E eu lembro desse relato dele, que ele fala da luz forte, né? Que chegou e tal, de como é que se desenrolou isso. É importante, gente, por isso que nesses momentos, e a coisa... e tem outra coisa, outro relato, que ele diz que as coisas vão se intensificar muito agora em 2024, que nós vamos ter mais pessoas aí, mais denunciantes, né? O disclosure vai se intensificar, vamos ver muito mais denunciantes aparecendo, mas muito, assim, uma quantidade considerável. Pelo que ele deixou ali também dito, essa questão das tecnologias, isso também acho que vai vir, eu estou falando me arrepiando, isso vai vir com força, ou seja, as coisas vão chegar, a gente vai ver muita coisa acontecendo em 2024, para a gente estar preparado para isso, né? É aquele negócio, apertem os cintos, porque vem muita informação, vem muita coisa, e atrás do que vem sendo liberado, a gente sabe que vem o quê? Vem aquele total interesse em não deixar isso acontecer. Então, é por isso que a gente precisa, aí a gente repete, façam o trabalho interno, façam o trabalho em vocês mesmos, porque nós vamos precisar do maior número possível de pessoas preparadas para sustentar o que vem por aí. Porque vamos combinar, quem está fora, quem está dormindo, quem não está prestando atenção, a hora que essas coisas começarem a pipocar, a quantidade de gente que vai surtar, literal, vocês imaginem como é que não vai ser. Então, assim, precisamos estar preparados. Vocês precisam estar preparados, vocês que estão aqui com a gente, todo mundo, sabe? Porque, e é aquele negócio, é onde a mão alcança. São familiares, são amigos, são pessoas conhecidas que estão à sua volta, não precisa fazer muito esforço. A gente vai precisar desse apoio, dessa estrutura psicológica para dar apoio para as pessoas que estão próximas, né? E a gente precisa estar bem, a gente precisa estar são, porque senão, como é que vai? E eles estão contando com a gente, né? Estão contando. E é esse contar porque o percentual de pessoas que a gente tem aqui na Terra, no planeta, e a gente sabe disso, que estão despertas, perto do percentual de pessoas que não estão nem aí para isso, ou que estão, então não tem nada de errado com isso, gente, mas assim, que estão cada um no seu caminho, no seu quadrado, é muito grande, é muito maior do que... Isso não quer dizer em quantitativo energético, que a gente sempre repete aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter um bolo de gente dormindo e um pequenininho, né, um pequeno percentual acordado. Mas quando você fala de quantitativo energético, se a gente emana energia de qualidade, energia do bem, falando em dualidade, você sabe que você explode com uma força absurda. Então, isso não tem a ver com quantitativo, e sim com qualitativo. Mas a questão é que, assim, quando você conta as cabecinhas, né, cabeça de palito de fósforo, olha a quantidade de gente que a gente vai ter que socorrer. Vai parecer aquela coisa doida, assim, de ficar com aquela coisa do bombeiro para pegar as pessoas do desenho animado. Ai, meu Deus! Pula aqui, pula aqui. Né? Então, é bem isso. E é para a gente estar preparado. Agora, o outro vídeo, ele faz um relato, não tem tanta novidade, assim, no que ele fala, né? Agora, me deu amnésia. Tá. Outro vídeo, que é o vídeo de ontem, é uma conversa, aliás, assim, o Dr. Salla caprichou na edição do vídeo. O vídeo está muito bonito. Tá? Bonito. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, para quem não entende inglês, coloca a tradução capenga do YouTube para se virar, mas enfim. A gente vai tentar traduzir e botar uma legenda decente minimamente, tá?
Bom, qual é a história que ele conta? Tá? Eles foram, ele foi numa, na verdade era um grupo, né, de soldados, eles estavam numa van, eles estavam vestidos de preto, né, com roupa normal, mas todos de preto, e eles foram buscar... esse foi um barato. Isso, eles viram, assim, uma nave flutuando no céu, essa nave... na verdade, primeiro vieram os 2 Black Hawk, na realidade vieram 2 helicópteros. Isso, e acima dos helicópteros tinha uma nave, tá? E ele até descreve a nave Teta, ele conversa com o Dr. Sala, que já era uma nave semelhante a uma foto que ele já tinha enviado antes. E eram 4, né? Era ele mais 3, ou ele mais 4. JP, se você tiver aí, corrija a gente, porque esse a gente esqueceu um pouquinho. Isso. Mas eram umas 3 ou eram umas 4 com ele. Tá? E aí, esse helicóptero desce, um dos helicópteros pousa, a nave sobe, desaparece, tá? Uhum. E aí saem 2 nórdicos. Tá? Sim. Esses nórdicos, eles estão com uniforme, ele descreve que é um uniforme semelhante àquele dos nórdicos que ele viu aqui no Brasil, que tinha aquele negócio no ombro, mas não era tão... uniforme militar. Né? Mas não eram tão pontudos, aquelas coisas que eles têm no ombro. Tá? E aí eles entram e eles se surpreendem porque esses nórdicos, eles estão falando inglês perfeito, né? Falando assim, sem nenhum sotaque, com gírias, com jeito de falar muito americano. Tá? E ele fica assim, nossa, né, como estou falando bem pra caramba. E eles ficam falando aquelas conversinhas como, ei, tudo bem, como é que estão? Isso. Tá? Bom, depois eles acabam vindo... Na realidade, eles conversam com eles, né? Eles falam, eles trocam palavras, e para o espanto deles, eles falam um inglês muito fluente, com gíria, com tudo, assim, normal, eles ficam, oi, assim, né? E aí ele dá o nome de que eles vão para uma facility, né? E na realidade é uma instalação, a gente pode chamar... Tem os outros 2 que vêm de uma nave. Sim, ainda vem mais 2, né, que saem da nave, porque esses 2 vêm do helicóptero. Né? Tá? Descem lá eu não sei se é pelo zipline, né? Ou se o helicóptero pousa, né? E depois vem mais 2 e eles entram numa espécie de facility, numa instalação, onde o JP e os outros não entram, né? Eles ficam do lado de fora, eles estão ali, tipo numa observação. Né? Assim, a Dini disse que não lembrava do negócio, tá trocando tudo. Vai, lembra aí, vai. Então, assim, são os 2 nórdicos que vêm do helicóptero, falam inglês perfeito. Isso. E depois vem 2 de uma nave que estão vindo da base da Lua. E ele diz que ele fala um dialeto que, pelo ouvido do JP, o JP gosta muito de línguas, ele está aprendendo russo e aprendendo outras línguas, e ele diz que parece algo como grego, não exatamente grego, mas talvez um grego tem antigo. Essa coisa do grego. Né? Então, ele diz que a sonoridade da língua que eles estão falando lembra grego. Tá? E esse era muito branco, né? Muito pálido. Isso, né? Tá? Daí eles levam esses nórdicos para uma instalação e eles não são permitidos entrar. Então, os 4 soldados que estão fazendo a escolta, eles ficam nessa van do lado de fora esperando os nórdicos saírem. Então, assim, como escolta, eles não estão sabendo o que está acontecendo lá. Tá? Depois de um tempo, saem os 4 nórdicos de dentro desse lugar. Com roupas. Só que com roupas civis, roupas normais, calça jeans, roupa normal de... Bem vestidos, roupa de dia a dia. Sem aquela carona de nórdico, né? Sem aquela coisa da cara gente... de humaninho. Da gente olhar e dizer, será aqui? Né? Inclusive, um deles está com traços orientais. Cabelo preto e olhos com traços orientais. E eles saem não só com vestimentas de humanos atuais, como também com documentos. E ele vê que esse que tem traços orientais, ele tem um passaporte e uma passagem para o Japão. Tá? E eles levam esses nórdicos agora transvestidos de humanos, ou seja, absolutamente misturado como humanos, para o aeroporto. Então, assim, dos outros ele não sabe dizer, mas esse que está com esse passaporte japonês, ele está indo para o Japão. Ele tem uma passagem para o Japão. Tá? Sim. Então, ele diz assim, não foi exatamente uma missão, mas ele achou interessante compartilhar com o Dr. Saleh e, por consequência, com todos nós, que, de certa forma, já existem instalações capazes de mudar a aparência. E aparentemente com alta tecnologia envolvida, muito alta tecnologia. Só que aí vem, vamos lá, bomba. Vamos, fogo no parquinho.
O que acontece aqui com as maricotas? Vocês sabem que a gente pratica exercício de visão extradimensional já há algum tempo, né? E num dado momento, isso vai de encontro a uma coisa que lá no passado a gente assistiu, que foi justamente essa chegada, isso já tem muito mais de um ano, né? Sim, acho que uns 2 anos, um ano e 8 meses, por aí. Em que a gente foi via... finalzinho de 2021. 22? Logo que você voltou Quando voltou Quando eu voltei de Portugal. De Portugal. Então vamos para a história de Portugal. Isso. Né? Eu vou fazer esse relato para vocês e a gente vai entrar no que a gente viu logo depois disso. Estou eu visitando a família nos Açores, em Portugal. Fizemos uma escala em Lisboa, uma escala longa de 8 horas, e fomos parar. A gente estava Moraram por um dia. Morou no aeroporto, tá? Então a gente ficou ali naquela coisa de conexão, né? Que você passa mofa, literalmente, dentro do aeroporto. E aí eu estava sentada com a minha família, e num dado momento, já cansada de estar ali, entra no restaurante, assim, de frente para mim, numa mesa de lado, um rapaz alto, muito alto, louro, muito louro, cabelo branco, pálido, quase, muito alto de novo, mas muito, né, magro, e vem andando. Na hora que ele chega, mas assim, vamos lá, gente, a gente está num dos aeroportos mais movimentados do mundo, com várias nacionalidades, com gente ali andando. Podia ser um alemão, podia ser um escandinavo, podia ser um russo, né? Você tem. Podia, mas não chama atenção. Pois é. E a gente, pegando essa história da Dini, que vocês vão ver o que vai dar, faz sentido que esteja acontecendo isso que o JP relatou. Vai lá, Dini, termina a história. Que me atravessei. Então, gente, mas a gente é assim, né? Então, e a gente adora. E aí, nesse dado momento em que ele chega, me vem uma onda. Eu sinto aquele negócio assim. O que é isso? E aí, mas é uma onda, gente. Aí o negócio vem de novo. Eu falei, ai, papai. E eu tô com o meu ex-marido do lado, né? E aí ele fala, o que está acontecendo contigo? Eu falei, eu não sei, isso é que eu tô sentindo um calor. Gente, começou a me dar um calor. E eu estava toda encapotada, que era inverno. Tá? Era inverno, e eu comecei a sentir um calor, e aí eu comecei a arrancar. Eu estava com um casaco, estava com um cachecol, eu comecei a arrancar aquilo tudo. E aí eu olhava para o homem e falava, gente, essa criatura é um ET. Mas não é um ET feito a gente aqui. A gente é ET, beleza. Né? Eu falei, um ET, consciente. É ET. Eu falei, é um ET. Meu filho, coitado, estava assim, mãe, para. Adolescente do lado. E aquele negócio só fazia assim, e eu quase ia para trás, assim, parecia que eu estava numa marola. E eu, gente, o que está acontecendo? E eu falei... E o moço até agora está lá, sentadinho na mesa de frente. Na mesa, de lado, assim. De lado, ele está de lado. Fica de lado, Anne. Estou eu aqui assim, ele está de lado, né? Assim, não, ele está de costa, criatura. Peraí. Tá, eu tô assim. Tá. Isso. Tá, enfim. E ele está de lado. Aí, nisso, eu faço assim. Gente, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou telepatar com essa criatura. A pessoa fica desencapado aqui, né? Eu falei, eu vou telepatar. Falei, se você for um ET, você vai me olhar agora. Olha eu. A criatura tá assim, ele faz assim para mim.